Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo a Salu, o seu podcast semanal que fala sobre autogestão de saúde criativa, autocuidado, autoestima e sempre coloca uma pimentinha aqui para te colocar em movimento, fazer você pensar, refletir e a gente fazer essa conversa aqui, essa troca. Antes de começar a entrar aqui no episódio de hoje, quero te lembrar que a gente tem o Clube Medita que está sempre aberto, que é a sua assinatura de bem-estar mensal, R$ 11 por mês, para você receber um áudio por semana e começar a incluir na sua rotina uma prática de respiração e de meditação para melhorar muitas questões da sua qualidade de vida, do seu bem-estar. Então, seja muito bem-vindo ao Clube Medita. Tem link no site, tem link na bio, tem link no Instagram, tem link no YouTube, tem link em todos os lugares. Então, seja muito bem-vindo se você quiser conhecer. Lá na página do Clube Medita tem 2 áudios para você experimentar e saber um pouquinho mais como funciona o nosso clube. Tá bom, meus amores? Recados dados? Então vamos lá ao nosso assunto de hoje. O que eu escolhi hoje aqui pra gente conversar é uma questão, digamos assim, que a gente é muito cobrada, né? É um calo, digamos assim, desse momento, que é: sou produtiva, pero no mucho. Então vamos começar a entender esse conceito de produtividade, de onde vem essa questão. Vamos lá. Nós mulheres, né, vamos começar por aí, nós temos muitas camadas, né, muitas camadas na nossa sociedade. Todos nós temos, né? Os homens também têm, nós também temos, mas eu vou focar aqui, que é o meu lugar de fala, que é: nós temos muitos papéis a cumprir. A gente tem uma jornada extremamente extensa ao longo dos nossos dias. E a gente é cobrada de produtividade em todas essas camadas, né? É uma coisa quase insana, digamos assim, porque não dá. Então, como a gente não consegue ser extremamente eficiente, produtivo em todas as camadas, todos os dias, o tempo todo, né? Porque somos humanas, o que que acontece? A gente começa a entrar em lugares como sensações de falência, complexo de impostora, baixa estima, né? Culpas e fugas para a gente tentar fazer de conta que eu tô dando conta de muita coisa e eu tô tentando ser essa pessoa produtiva que essa sociedade de alguma forma me cobra. Mas aqui tem uma pergunta assim: por que que a gente está atrás dessa métrica da produtividade? Bingo! A produtividade colocada pra gente, que a gente está atrás, é uma produtividade baseada em parâmetros de um universo masculino. E aqui eu quero falar de um universo masculino, eu tô falando de um universo masculino, de algo muito mais amplo, né? Eu tô falando de energia masculina, eu tô falando de yin e yang, eu tô falando de energia solar ou energia lunar. Eu tô ampliando esse assunto quando eu coloco universo masculino, né? E esse universo masculino que cobra essa produtividade é um raciocínio que não respeita os nossos corpos e também não respeita a nossa ciclicidade, né? Mas antes de tudo, eu queria trazer aqui, estou aqui com o meu roteiro, porque é isso, né? Muita conversa tem que ter roteiro. A palavra produtividade, ela tem a ver com eficiência e tempo. Quanto menor for o tempo levado para a gente obter o resultado, mais produtivo será o sistema. Só que essa é uma leitura da cultura ocidental do trabalho, que a cultura ocidental do trabalho, por sua vez, está relacionada a sacrifício e dever e obrigações acima de qualquer coisa, né? Ou seja, a gente acaba produzindo e repetindo, indo atrás de uma produtividade que a gente considera linear. O que é uma produtividade linear? É uma produtividade que está alinhada com o horário do sol. O horário do sol, né, é a energia masculina. Então a gente trabalha, tem que trabalhar de tal hora que o sol acorda, de até tal hora que o sol dorme, né? Então essa é uma produtividade linear. A gente precisa ser produtiva nesse horário. Isso está relacionada a um calendário gregoriano. Então, esse conceito de produtividade que a gente está indo atrás nem sempre
Vocês conseguem entender? É o que é a melhor resposta do meu corpo, a melhor resposta do meu sistema, a melhor resposta da minha cognição. Claro, eu tenho que me adaptar. Esse é o mundo. Parabéns, seja muito bem-vindo a esse mundo. Mas será que eu consigo olhar para isso e pensar em outros caminhos, em outras possibilidades, onde eu consiga me adequar melhor? Fica uma pergunta aí para a gente começar a pensar, tá? Com isso, com essa produtividade, né, linear, que faz com que a gente se encaixe dentro de horários específicos e calendários específicos, vem também o conceito de resiliência, que é você se torna resiliente quanto mais impacto você tem. Ou seja, vou vivendo caos e vou me tornando mais casca grossa, porque a produtividade vai me jogando para esses lugares. Quando eu trabalho com o conceito de resiliência, né, me debatendo aí atrás de uma produtividade linear, que não é uma produtividade cíclica, que me respeita, a gente começa a ver o quanto começa a desalinhar. E aí eu deixo de ir atrás de um outro conceito, que ao invés de ir atrás da resiliência, eu posso ir atrás do conceito do antifrágil. O que é o antifrágil, Gabi? Acontece o caos, acontece o problema, acontece a ruptura. E aí, o antifrágil traz a possibilidade de você aprender com a adversidade. Não é você passa por cima e cria um calo e vai embora. Não, você para, respira, observa, entende, reflete, observa como sai daí, aprende com isso, e aí você se transforma e você sai melhor. E aí você começa a entender que tudo isso tem um tempo, tem um processo e tem um ciclo. Entende? Como é diferente resiliência de alto frágil? Pois é. Então, a resiliência está conectada nessa produtividade, que te diz o seguinte: vai lá, corre atrás, se não der certo, vai ter diversidade, passa por cima e vambora, pau na máquina. Pois é, amor. Mas o antifrágil te diz, é isso, a diversidade acontece, senta, respira, observa o tempo das coisas, observa o ciclo, aprende com isso e volta, e refaz, e reorganiza. Entende como é diferente? Toda adversidade que você se transforma perante ela, você se torna menos frágil naquela questão. Ou seja, você vai se fortalecendo ao invés de ir endurecendo e resistindo. Aqui está o ponto. Se eu vou para o lugar da resiliência, eu vou endurecendo e resistindo. O que é um calo, gente? Isso não é uma coisa dura, né? Que fica ali, resiste, ela vai ficando endurecida e resistente. Agora, se eu vou para o lugar do aprendizado pela adversidade, eu vou me fortalecendo, ao invés de ir resistindo e me endurecendo, né? Agora, como começar? Muito bonito, Gabi, mas como compensar a pensar isso numa realidade que é o trabalho de 8 às 8, nananã, uma rotina super difícil? Como é que eu começo a pensar, a construir um raciocínio muito mais cíclico do que linear? Então, a partir do princípio que a nossa vida não é linear, ela é cíclica, então a gente já tem uma grande base de apoio. Os dias não são todos iguais, né? Então a gente já entende que as coisas são diferentes e são cíclicas. Uma das primeiras perguntas que você pode se fazer e deve se fazer se você tem interesse de começar a se investigar nesse lugar da ciclicidade, dessa produtividade cíclica, é o seguinte: o que funciona para mim? O que funcionaria para mim? Tá? Mas senta e escreve no papel, seja honesta com você. O que funcionaria para mim? Funcionaria para mim acordar tal hora, trabalhar de tal e tal hora, né? Fazer atividade física em tal hora que eu sinto que aqui eu tô melhor. Funcionaria para mim ler em tal horário, estudar em tal horário. Primeiro, coloca isso no papel para você começar a se conhecer, a olhar para isso e dizer: olha, eu nunca tinha pensado sobre isso. Para mim seria muito mais interessante dormir tal hora, acordar tal hora. Então faz um escaneamento no que seria interessante para você. Depois também escreve o que não funciona para você. Puta, isso para mim não funciona, não funciona. Eu não consigo estudar à noite, eu não consigo ler à noite, eu não consigo. Escreve o que não funciona para você.
E aí, escreve também, faz uma outra lista, observando quais são os seus melhores horários do dia. Os horários que você tem mais energia, os horários que você tem mais disposição, os horários que você tem menos disposição, mais sono, uma preguiça, às vezes depois do almoço, né? O horário que se você tem um pico de energia no final de tarde, observa esse horário, né? E dentro da realidade que você tem hoje, o que que você já consegue ajustar? Acordar um pouco mais cedo, acordar um pouco mais tarde, dormir um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde. Começa a observar dentro do que já existe, né? Dentro das coisas que ainda não são negociáveis, de horário, de trabalho, de rotina, de família, o que que você já consegue ajustar ao seu favor. Então, já tem aí tarefas para você começar a pensar em mudar essas coisas. Outras coisas que você pode começar a observar. A segunda coisa é você começar a olhar para os ciclos. Só observa aqui, ó. Observa que a Lua tem ciclo, que são de 7 dias, então a semana lunar tem 7 dias igual à semana do calendário gregoriano, né? Observa que as estações têm um ciclo, estamos agora mudando de estação, então já tem coisas acontecendo, sensações, cheiros, luz do dia, né? A natureza, ó, já tem brotos nascendo, já tem muito mais flores na janela, nas plantas que são de flores aqui em casa. Então, começa a observar que você está imersa dentro de um ciclo e que você também é cíclica. Então, não dá para pensar em só ser linear, né? Começa a construir uma produtividade. Quando você olha para isso, você começa a construir uma produtividade que é ao seu favor, que respeita você. E aí, quando você começa, é meio mágico, assim, quando você começa a encaixar essa ciclicidade, essa produtividade cíclica ao seu favor, você tem mais energia. Porque a energia tá no fluxo, como se o dia fosse uma onda, a energia tá no fluxo certo da onda. Então, meus amores, pensar que eu posso começar a olhar para minha rotina, olhar para uma ciclicidade de forma mais cíclica, uma produtividade de forma mais cíclica do que linear, eu posso trazer outros benefícios que eu não imagino para mim. Então, eu posso melhorar a minha energia, né? E começar a entender outros lugares da minha rotina, do que eu vivo. Então, isso começa a me trazer mais conhecimento sobre a minha identidade, sobre as minhas crenças, sobre as minhas capacidades, o meu comportamento, o ambiente que eu vivo. A produtividade está diretamente relacionada a esses fatores. Então, meus amores, aqui começa uma provocação. O que você já pode começar a mudar? Porque existe sempre uma falinha aqui dizendo, ai, queria tanto mudar isso, ai, eu sei que isso daqui é melhor para mim, mas eu ainda... E aí a gente fica achando essas cobertas e se botando embaixo delas e não fazendo esses movimentos da nossa intuição, da nossa essência que já está dizendo que já tem coisinhas aí para mudar, né? Então, começa a apontar, começa a escrever sobre o seu horário, sobre a sua rotina, começa a se observar, escreve aí, né? E aí você começa a dizer, pensar dentro da realidade que você tem, dentro com esses escritos, com essas listas que você fez, né, dos seus melhores horários, do que serve e o que não serve para você, começa a dar um primeiro passo, a mudar um mini hábito, mudar uma pequena coisa. Aqui a gente sempre fala, né, quando a gente fala em mudança de hábito, lá quando a gente fez a imersão Primeiro Passo, a gente fala, não dá para mudar tudo da noite para o dia. Eu começo a mudar com um mini hábito. Então, por exemplo, assim, eu estou gravando este material aqui com vocês, né, esse conteúdo à noite. Nossa, mas depois de um dia todo? Sim. Eu tenho, o meu biorritmo é do meio do dia para a noite. Eu não sou uma pessoa da manhã. E aí foi muito difícil até eu aceitar isso, né? Até entender isso, porque eu sempre estudei de manhã na escola e era muito difícil para mim de manhã na escola, muito, sempre foi muito difícil. Nunca entendi porque minha mãe não me colocava à tarde para estudar à tarde. Então eu sou uma pessoa da tarde para noite. Então, eu já briguei muito
Já tentei marcar, fazia yoga às 7 da manhã, fazia Muay Thai às 7 da manhã, 6:30 da manhã, para ver se eu me tornava uma pessoa da manhã, porque é lindo ver o sol nascer, é uma delícia de manhã, os passarinhos, é frescor, eu acho tudo lindo, também acho tudo lindo. Mas não funciona para mim. O meu melhor horário para fazer prática de atividade física ou é no horário do meio-dia, ou é no horário da noite, né? O meu melhor horário de produção intelectual, ler, estudar, escrever, produzir, é à noite. Agora, consigo encaixar isso sempre dentro de uma rotina de uma mãe, de um bebê de 2 anos? Não consigo encaixar sempre. Mas quando eu consigo encaixar, eu sinto que as coisas se reorganizam e eu me torno mais produtiva. Demorei um tempo para entender sobre isso, demorei um tempo para respeitar esse meu tempo, esse meu ritmo, né? A forma com que o meu corpo desenha essa ondulação energética do dia. Então, meus amores, é um pouco sobre isso. É sobre autorrespeito, né? Eu acho lindo. Meu marido acorda às 4:30 da manhã, vai para a água, vai remar, vai meditar, vê o sol nascer. Tem fotos lindas com o sol nascendo. Lindo, maravilhoso. Mas eu não consigo. Não é para mim. Eu prefiro ver o pôr do sol. Eu vou para o outro horário, né? Então, tem a ver com a forma com que você se respeita e começa a se observar. Então, meus amores, esse é o meu papo de hoje, esse é o meu convite para você. Olhar para o seu biorritmo, olhar para a sua produtividade. Como você pode começar a reorganizar estes fluxos das coisas? Tá bom, meus amores? Anota aí, faz a sua lista, depois me conta nas redes sociais, no Instagram, me manda inbox, me manda DM, eu quero saber se você começou a olhar e pensar sobre isso, tá bom? Ficamos por aqui no episódio de hoje. Te agradeço muito a sua escuta, a sua audiência. Que bom que a gente está junto por aqui. Que agora o Salu aqui com Casa Nova. Então eu te peço para que, se você gosta desse conteúdo, compartilha, manda para as amigas, né? Bota esses vídeos para outras pessoas assistirem, porque para a gente começar a movimentar essa Casa Nova aqui, a gente precisa também da sua ajuda para além da sua escuta. Um grande beijo, muito obrigada, salu e bons ventos pra gente.